você aqui do Instagram. Ui! Olá, olá! Você aqui do Instagram, você aqui do YouTube, tudo bem? Estamos aqui nesse dia de domingo, nesse dia 24 de outubro, ó, aqui eu tô no Instagram, ali eu tô no YouTube. E como prometido, todo domingo a gente vai ter aquela live, aquele bate-papo. E eu com isso, um bate-papo sobre política, o que aconteceu essa semana, de mais importante no mundo, no Brasil, aqui no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo. Hoje temos temas muito especiais, temas importantes. A gente tem esse rolê da CPI, né, da CPI da pandemia, do Bolsonaro, cai, não cai, fica, não fica, dessa situação política nacional. Tem uma coisa muito importante que eu quero trocar ideia com vocês hoje, que é o Striketober. Que nome chique, gente, que é isso? Strike é uma palavra em inglês que quer dizer greve, e aí eles cortaram o mês, né? Esse mês agora que é outubro, October, misturaram e virou Striketober, o outubro de greves nos Estados Unidos, que é um elemento sempre muito interessante, observar o que está acontecendo no imperialismo, observar as movimentações políticas aqui internas no Brasil, da classe trabalhadora brasileira. Temos greves. Noruesalum. Oi, amada, adoro esse oi, amada. Oi, amada, pra você também, querida. Oi, amada, adoro oi, amada. Lembra dessa moça num retiro que a gente fez, muito interessante. Bora perguntar, bora conversar sobre isso. A gente tem essas greves no Brasil, tem essa política econômica de furo do teto dos gastos, as reformas liberais e não liberais que estão acontecendo nos estados e nas prefeituras, a retirada de direitos trabalhistas que os governos estão ali, ó, atropelando, aproveitando essa pandemia inteira. Mais ou menos são esses os assuntos, e vocês estão convidadíssimas para fazer perguntas, para encher a paciência, para se posicionar. E a ideia é fazer um bate-papo mesmo, todo domingo, umas 9 horas da noite, conversar sobre esses assuntos, ok? Vamos lá então. Primeiro assunto, vamos começar com notícia boa? Vamos, eu gosto de notícia boa, a gente vai pelo bom primeiro. E o bom que faz a gente sorrir, vamos começar pelo bom internacional, que é esse Striketober. Isso, gente, a gente tá vendo uma onda de greves que não acontecia nos Estados Unidos desde a década de 70. Os dados é que desde 1975 não acontecia uma onda de greves tão grande dentro do seio do imperialismo norte-americano. Galera, lá cerca de 15% da população é sindicalizada, consegue se sindicalizar. E mesmo assim o negócio tá tão brutal que são cerca de 100 mil, no mínimo, trabalhadores agora em greve, em chamada para mobilizações. A gente tem grandes indústrias, né, como a Kellogg's, que é uma indústria de como é que a gente diz lá? Sucrilho, né, aquele sucrilho Kellogg's, né, mas metalúrgicas, mineração, enfermeiras na Califórnia, 20 e tantas mil enfermeiras chamaram greve da saúde privada nos Estados Unidos. Assim, tem muita greve, mobilização e piquete na rua, né, da classe trabalhadora norte-americana. Isso é muito louco, muito bonito, tá acontecendo agora nesse momento, e é interessante porque são inúmeras tentativas atrás de tentativas de criação de sindicato, por exemplo, da Amazon. Todo esse processo político nos Estados Unidos é esse levante popular pela mobilização política da classe trabalhadora. Tá muito louco acompanhar esse processo, gente. Mineiros, e aí estão discutindo lá o que está acontecendo com a classe trabalhadora norte-americana. Esqueci uma categoria importante: trabalhadores da indústria de cinema, de filmes, de produção. E são várias coisas que a galera tá pedindo sim aumento salarial, porque eles estão dizendo que a classe trabalhadora norte-americana teve o suficiente. E esse processo de mobilização, observando, ele é focado naquela indústria que não parou durante a pandemia. Quem não parou durante a pandemia foi a galera da saúde, foi a galera dos transportes, né, foi a galera da educação, não necessariamente, mas também tem muita greve de docente lá, aqui no Brasil também. E o que me impressiona nessa mobilização de greve nos Estados Unidos, na verdade, é o fato de a gente estar começando a ter também essas greves sem muita direção política, não ligadas a um partido específico, né? Tem um
pseudo apoio do Partido Democrata, né? O Bernie Sanders disse por aí que o Biden era o presidente que apoiava as greves. Eu acho meio louco, assim, porque se é o presidente que apoia as greves, ele tem que apoiar o motivo pelo qual essas greves existem. E aí vamos falar sobre eles, sobre o que é a vida da classe trabalhadora nos Estados Unidos, gente. Vamos prestar atenção no que é essa vida, né? Eu tava anotando algumas das demandas, né? Não é por greve necessariamente, não é por aumento de salário, mas é pela questão das condições trabalhistas. E aí tem algumas coisas loucas, igual essa fábrica da Kellogg's, que os trabalhadores são obrigados a fazer hora extra, então turno de 8, depois mais 8, 16 horas lá, e são obrigados assim, e se dizerem não, eles são demitidos. Então, se você tem filhos, se você, sei lá, tem que ir pra casa fazer alguma coisa, dar remédio para alguma pessoa, você não pode, você é obrigada. E eles têm um sistema de 2 tipos de contratos. Se você é mais velho, você tem X direitos. Se você é mais jovem, não de idade, mas naquela fábrica, naquele local de trabalho, você ganha outro tipo de salário. Eles estão lutando contra isso, né? A quebra de pensões e um monte de outros direitos trabalhistas que eles estão perdendo nos Estados Unidos. Aí a galera tá dizendo assim, tem diferença em trabalhador sindicalizado ou não? Não, ambos estão nas ruas. Trabalhadores sem sindicato estão saindo dos seus locais de trabalho e se reunindo nas manifestações, quando não estão abandonando os empregos e buscando outros, porque tem uma situação diferente dos Estados Unidos e aqui do Brasil. Lá o mercado de trabalho tá muito bom para os trabalhadores, tem serviços sobrando, eles estão dizendo, né? Eles estão buscando trabalhadores, estão abandonando empregos por melhores condições de trabalho e estão exigindo das empresas, dos capitalistas, que dividam os seus lucros, né? Que tem assim uma brutal ataque à classe trabalhadora. A gente fala que o maior capitalismo do mundo, o país mais rico do mundo, tem trabalhadores hoje sendo obrigados a trabalhar 16 horas seguidas de trabalho, gente, sem poder ir ao banheiro. A indústria do entretenimento norte-americana deixa os trabalhadores de 10, 12 a 14 horas, esses são os trabalhadores dizendo, sem poder ir ao banheiro, sem poder comer, sem pausa para comer, né? Eu tava lembrando com uma pessoa aqui em casa que, inclusive, um capitalista brasileiro, na época do golpe institucional, dizia que a classe trabalhadora brasileira precisava aprender a fazer o que a classe trabalhadora norte-americana fazia, que era não ter pausa para comer, que era, mastigar o hambúrguer enquanto continuava aqui nessa mão, batendo aqui, aquele processo mecânico de fábrica, né, puxando aqui a máquina e mastigando o hambúrguer, andando de fralda, trabalhando de fralda. Existe isso nos Estados Unidos. Então a greve lá tá enorme, tá grande, tá bonita. A maioria da classe trabalhadora lá é muito a favor dos sindicatos, dos processos de mobilização, e existe uma política das grandes empresas, indústrias, do governo, inclusive, em vários momentos, de desincentivar a sindicalização. Você tem um sindicato lá, uma coisa muito louca. Então eu tô muito feliz que você tem essa participação enorme da classe trabalhadora nos Estados Unidos, buscando por melhores condições de trabalho. É sempre a classe trabalhadora que pode dar a nossa saída. A gente tem o RC Martins 62 dizendo retornando ao século XVIII. Isso é interessante, retornando ao século XVIII. Os níveis de exploração no trabalho nos Estados Unidos estão gigantescos e os trabalhadores estão abandonando os trabalhos. Tem um dado que é 4,5 milhões de estadunidenses largaram o trabalho, recorde, é um número recorde desde a década de 20. Tem também essa preocupação entre a burguesia, entre as elites, né? Por que a classe trabalhadora não quer trabalhar, não aceita esse nível de trabalho precaríssimo que existe, né? Então, e é muito louco porque tem essa política do governo Trump, né? Essa contracara que ainda é mantida pelos democratas, que é impedir os imigrantes de irem para os Estados Unidos. São esses imigrantes que atuam nos empregos de pior qualidade, né? Eu até estava lembrando de um dado em relação à indústria, né, de assassinato de animais nos Estados Unidos. Existem os dados compilados que mostram que nos bairros, que quem está trabalhando nessas indústrias são os imigrantes sem papéis, né, e que nesses bairros tem os maiores índices de violência à mulher e os piores salários e também as maiores doenças de incapacitação trabalhista, né. Aqui o Denis Cauano, boa noite, Paulo. Muito importante para o panorama da conjuntura internacional
internacional. Tomara que esse processo demonstre as contradições dos democratas. Eu acho que já está demonstrando, né, já mostra a contradição, porque o Biden e os democratas prometeram um aumento de salário mínimo da classe trabalhadora norte-americana. Isso não conseguiu acontecer, eles não estão tendo essa política na prática. Os Estados Unidos ainda hoje é o país que é o maior paraíso fiscal no mundo. Existe uma proposta dos democratas de taxarem os ricos, né, um pouco melhor nessa perspectiva, tax the rich, mas é ainda muito por fora de avançar sobre a riqueza do imperialismo norte-americano, né, sobre o que os bancos tomam dos trabalhadores nos Estados Unidos e socializar toda essa riqueza. Então, eu acho muito importante esse processo de mobilização. O que esse processo de mobilização para mim mostra no Brasil? Mostra o que já está acontecendo, que é setores da classe trabalhadora que foram os que não trabalharam de casa, não tiveram a mínima folga, a mínima possibilidade de não trabalhar, que, né, os setores emergenciais da saúde e dos transportes, hoje nos Estados Unidos também estão lutando, e aqui no Brasil, pasmem, a gente tem greve de rodoviário pululando pelo país. A gente tem no Rio Grande do Sul, a gente tem no Paraná, a gente tem no Rio Grande do Norte, a gente tem em Teresina, a gente teve também em algumas cidades do interior de São Paulo, do Rio de Janeiro. Assim, essas greves estão pululando. A gente teve as mobilizações, a greve dos agentes de organização escolar no estado de São Paulo, que empurrou o sindicato para fazer mobilização, né? A gente está tendo essa greve agora dos servidores municipais aqui em São Paulo, que estão sendo atacados também no Rio de Janeiro, né? Os servidores estaduais, os mesmos projetos de lei que estão atacando o funcionalismo público na cidade estão também no estado, mas está ocorrendo uma grande mobilização, uma mobilização por baixo dos trabalhadores, dos setores mais precários da classe trabalhadora, não é só caminhoneiros, e é importante ter essa atenção. Eu sei que servidores municipais não entram como setores mais precários da classe trabalhadora, mas em São Paulo, né, mas isso expressa uma tendência aqui. São Luís, tudo parado aqui, ônibus 100%. Exatamente, são esses processos de mobilização que estão acontecendo no Maranhão também. Setores da classe trabalhadora falando, não aguentamos mais, precisamos, mano, ter maior direito, o salário está muito baixo, os benefícios, né, o vale alimentação, R$400, R$300 para uma família comer por mês, e a classe trabalhadora está dizendo não em meio ao governo Bolsonaro, e o que a gente observa é uma resposta muito lenta ou inexistente dos sindicatos. Dos sindicatos estão respondendo de maneira muito lenta a isso, e não existe nenhuma política hoje de coordenação dessas movimentações. Imagina hoje as trabalhadoras, os trabalhadores servidores do município de São Paulo estarem minimamente coordenados com o estado de São Paulo, que estão recebendo os mesmos ataques. Receberam reforma da Previdência no estado, reforma da Previdência no município, retirada de direitos, faltas, né, direitos trabalhistas mínimos das categorias, licença, abonada no estado e na prefeitura. No Rio de Janeiro agora o governo do estado está indo para cima contra o aumento aos servidores públicos e aos professores, tudo isso ocorrendo ao mesmo tempo. Imagina se você tivesse alguma medida de coordenação entre essas lutas. O que estaria acontecendo no Brasil hoje? Presta atenção, quem estaria na capa dos jornais? Seria o governo Bolsonaro ou seria uma resposta da classe trabalhadora falando não à política do bolsonarismo, mas também não à terceira via de direita? Essa é a terceira via de direita que podia estar fazendo diferença hoje nas lutas e infelizmente não está. RC Martins 62, eu apoio, pois aqui não respeitam nem dissídio coletivo, um tapa na justiça trabalhista. É isso mesmo que está acontecendo. Então a gente tem essa relação entre Dória, entre Bolsonaro, né, e toda essa política nova que está acontecendo do Bolsa Família e do Guedes. É importante a gente prestar atenção nisso. A destruição do Bolsa Família, que está rolando pelo governo Bolsonaro para transformar, misturar Bolsa Família com auxílio emergencial e para dar nesse Auxílio Brasil, né, do governo agora. Que olha que louco, na prática, eles estão dizendo assim que vão somar benefícios, mas não vão diminuir a quantidade de pessoas que vão receber esse dinheiro, vão ser cerca de 19 milhões de brasileiros e brasileiras, estão furando o teto do gasto
gasto. É bom que fure mesmo, porque esse teto do gasto é o quê? Você não pode gastar mais com saúde, com educação, com nada, tem que economizar dinheiro por uma poupança brasileira. Essa poupança é para pagar dívida, ela só pode ser usada para bancos, para manobras financeiras especulativas, e você não precisa diminuir a quantidade de dinheiro que você dá para banco, mas para educação sim. Então vou dar um exemplo no estado de São Paulo. O estado de São Paulo aumentou em 3 bilhões de reais a quantidade de grana que dá do orçamento do estado para bancos. O que aumentou de saúde, de educação? A gente podia ter aumentado. O governo Dória cortou 800 milhões na saúde ao mesmo tempo que aumentou a grana que paga para banco. É isso que acontece a nível estadual, a nível federal, a nível também municipal. Eles usam isso, essa prerrogativa de pegar dinheiro público e transferir para bancos. Temos crise, para de pagar banco. Se as pessoas estão passando fome, para de pagar banco. Se as pessoas estão comendo osso no meio da rua, para de pagar o banco. É assim que a gente faria na nossa casa, não é isso que você faria na sua casa? Se a sua mãe está comendo osso, passando fome, você vai pagar o banco? Não. Você vai pagar, se você está passando fome, você vai pagar você. Se a sua família tem alguém morrendo, problema de saúde, qualquer problema de dignidade na nossa família, na nossa vida, primeiro a gente vai parar de pagar o banco. O que se faz no Brasil é o contrário.